Oi. Oi, gente. Eu vim aqui falar hoje sobre a nossa sequência, né? São as 4 chaves da liberdade, mas eu entendi que elas seriam 5 chaves. E eu vim falar sobre zona de conforto, ou sair da caixinha, ou qualquer coisa do tipo, né? Bom, eu dividi esse vídeo e esse tema, eu vou dividir esse tema em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre zona de conforto interna, né? Sobre a nossa caixinha interna. E depois do segundo vídeo eu vou falar sobre a importância de externalizar, né, essa saída também, né, da nossa caixinha. E como que isso melhora a nossa vida e também a vida das pessoas ao nosso redor e, em consequência, a vida das pessoas no nosso planeta. Mas, como tudo, a gente sempre começa aqui dentro. Porque se não for aqui dentro, não é real. Se não for aqui dentro, é mais uma parte do nosso ego, né, ou da nossa personalidade querendo pertencer. Então, né, quando a gente entra nesse caminho do autoconhecimento e nós passamos, né, aqui nessa sequência pelo vídeo da autorresponsabilidade, eu imagino que sim, esse é um dos primeiros passos da gente entender e ter consciência, né, de que nós somos co-criadores dessa realidade e que sim, muitas vezes, que sim, nós somos esses co-criadores e que muitas vezes nós não temos controle ao que nos acontece. Eu falei sobre isso no primeiro vídeo, mas nós temos controle total do que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Então, por isso que nós somos o co-criador, sim, dessa realidade. E a partir desse entendimento, uma série de coisas vai sendo... A gente vai entendendo o nosso poder de alterar, né, muitas coisas na nossa vida. E eu falei no segundo vídeo sobre perdão e compaixão e como que esses sentimentos podem ser usados também como habilidades e ferramentas de expansão da nossa consciência, né, de expansão do nosso crescimento pessoal, né, porque são grandes chaves, libertam a gente de várias amarras que a gente fica preso, né, no passado. E hoje estamos aqui para falar como que a gente inicia essa saída, né, da nossa zona de conforto. Muitas vezes o que acontece, na verdade, é que nós não iniciamos. A vida inicia pela gente. E como que é isso, né? Falar assim... Muitas vezes a gente começa a passar por situações que se repetem. A gente recebe muitos sinais, mesmo quando a gente não está atento, a gente recebe sim. Ou a gente vai passar por uma dor, né, ou algum relacionamento, ou com a família, ou com um relacionamento amoroso, ou mesmo dentro de uma amizade. Algum ponto na nossa vida, provavelmente o ponto que vai incomodar mais. Eu gosto dessa palavra incômodo, porque o incômodo, ele é aquela coisa que vai fazer a gente sair ali da nossa zona, querendo a gente ou não, porque ele tá incomodando, sabe? Ele tá ali meio que te empurrando para você sair, né? E muitas vezes o que a gente faz é a gente se agarra a esse incômodo e usa ele como um escudo, né? A gente começa a reclamar da nossa vida para todo mundo, a gente começa a ter empecilhos, a gente inventa e a gente cria uma série de desculpas para a gente não se movimentar, né? E aí eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram e várias pessoas, acho 100% das pessoas que responderam falaram que elas se auto-sabotam, né? E a autossabotagem tem a ver com esse apego ao incômodo que a gente vive, né? E claro que cada um de nós aqui passa por uma situação e a gente precisa fazer essa saída, né, interna, de uma maneira consciente. Ela pode ser sim mais amorosa, não precisa ser sempre dolorida. Mas para fazer essa saída interna, para entrar de verdade no autoconhecimento, para aquilo fazer parte do nosso dia a dia, porque
Se não fizer parte do nosso dia a dia, gente, não vai adiantar. Não adianta você ir, por exemplo, para um retiro, né, de um final de semana, e aí você volta ali, você vê várias coisas, tem vários insights, mas aí você volta para sua rotina e continua fazendo as mesmas coisas, então aquilo não mexeu num lugar de verdade mais profundo. Eu postei outra pergunta no meu Instagram falando se as pessoas achavam que precisavam de muito dinheiro ou de fazer um ano sabático. Primeiro, ano sabático, gente, é o mundo ideal? Talvez. Com muitas aspas e muitas poréns, por quê? Porque o ano sabático ele pode ser apenas mais uma fuga, porque você vai se colocar em situações fora do conforto, sem dúvida. Mas às vezes aquilo vai ser um alimento externo para que você não olhe para dentro. Então você se bombardeia de coisas externas, né? E acaba que essa saída da zona do conforto, ela acaba virando o seu próprio conforto para que você não olhe para dentro. Ai, balancei o microfone. Por isso que pode ser mais um escudo, mais uma fachada que você está usando. Então, gente, esquece essa história e a nossa geração, eu tenho 33 anos, tem muita gente com essa história do ano sabático, mas tudo depende de como você faz isso, né? Porque o ano sabático, ele pode sim ser algo super profundo e super intenso, mas mais uma vez, se você faz toda uma jornada e você volta, porque a nossa rotina, gente, o nosso dia a dia, as pessoas que estão em conexão com a gente no dia a dia, é que vão ser os nossos maiores espelhos, porque se você está durante uma viagem, por exemplo, se você vai, sei lá, para a Índia, durante aquele período, aquilo ali que vai ser refletido faz parte sim de você, mas faz parte de uma parte talvez ainda muito superficial sua. Né? Mesmo que a relação seja extremamente profunda naquele período, não é, de certa forma, a sua realidade. Né? Não é, porque quando a gente, não tô falando que todo mundo tem que ter uma rotina certinha e etc e tal, não, viu, gente? A gente pode ter uma coisa, mas quando eu falo quando a gente volta, né? Às vezes você vai pra Índia e resolve que lá é o seu lugar e vai viver a sua vida lá, né? E você se identifica tanto que a sua rotina vira de fato aquilo. E eu tô falando Índia também da parte espiritual, né, gente? Porque a Índia é um país enorme, né? E gigantesco e tem cidades enormes e super que não vivem tanto esse lado espiritual também, porque a gente tem mania de ficar tagueando tudo, né? E, enfim. E outra coisa, precisar do dinheiro. Sim, gente, a parte material, a gente é necessária, a gente tá aqui, né, nessa experiência terrena e ela é sim necessária, não adianta a gente abandonar essa parte, mas não é necessário muitas vezes gastar muito dinheiro e eu falei sobre isso lá no meu Instagram, então eu não vou me estender muito aqui de como fazer essas práticas, essas dicas sem gastar tanto, né? Tá lá nos meus destaques, é só ir lá e conferir. Mas é possível sim fazer isso sem gastar tanto dinheiro, mas com certeza, para você sair da sua zona de conforto interior, né? Sair daqui da caixinha das coisas que você tá ali confortavelmente usando como bengala, né? Você precisa sim. Olha o sol tá surgindo aqui no vídeo. Você precisa sim abrir mão de uma série de coisas. E muitas vezes essas coisas vão ser materiais ou não, depende do processo. O processo de cada um é muito, muito, muito único. Mas você vai precisar sim abrir mão de uma série de coisas na sua vida, talvez para que isso aconteça de verdade, né? Como eu falei, se isso não foi internalizado, se isso não foi experienciado dentro do seu ser, não adianta, né? Não resolve. Eu dei uma das minhas dicas era que a gente pode sim começar um caminho, por exemplo, lendo um livro. Mas se aqueles conceitos todos que você leu aqui, né, e que tá o seu cognitivo, a sua mente tá entendendo, se você não começar, eu falo que a descer, né, passar pro coração, pro corpo, depois pro espírito, internalizar esse conhecimento e começar a praticar. Para começar a praticar esse movimento no seu dia a dia, a gente vai voltar lá pro vídeo 1, que tem que ser o observador do seu próprio,
da sua própria realidade aqui. Para falar assim, bom, como que eu vou começar agora a sair dessa caixinha? Pode ser aos poucos? Pode, claro. Eu preciso parar de trabalhar totalmente? Não. Mas eu preciso sim dar certas pausas nessa minha rotina que não vem funcionando porque eu estou sofrendo um incômodo. Eu preciso achar um meio de pausar essa rotina de alguma maneira para que eu possa observar, para que eu possa usar as ferramentas de perdão, compaixão e para que eu possa dar os primeiros passos nessa mudança. Sair aqui dentro, de me permitir, né? Abrir aqui dentro para começar a me permitir ser quem eu sou. Porque é isso, na verdade, né? Não é ser diferente, é ser quem somos. Quem quer ser, essa coisa do diferente, da dualidade, quem gosta é o nosso ego, é a nossa personalidade, o nosso ser em essência, ele já é livre, ele já é amoroso. Né? Por isso que esse conceito, né? Vou explicar melhor esse conceito num outro momento, mas a gente precisa entender que nós já viemos prontos, a gente só precisa relembrar e reacessar. Então todas essas ferramentas aqui, as 5 ferramentas que eu estou passando, são para que vocês comecem a reacessar isso aí dentro, a relembrar isso aí dentro, né? Acessar, não é reacessar, mas a relembrar essa história e começar a manifestar, né? Fora essa lembrança, né? Essa relembrança, que aí sim é onde vem as mudanças. Mas esses passos, eles podem ser pequenos passos, essa saída, porque sem sair, gente, dessa zona de conforto, o ego, ele ama o apego. Ego e apego são quase sinônimos, assim, porque ele ama o apego, né? Ele ama aquela estrutura, aquela zona, por mais caótica, dolorida, incômoda que às vezes esteja sendo a situação ou a pessoa que está vindo te despertar para isso. O ego ama essa situação, porque ela vira uma série ela vira um escudo, né? E muitas vezes, talvez em algum outro momento da sua vida, ou essa vida, ou alguma ligação ancestral, você precisou, né, dessa proteção, né? E nós, como humanidade, os nossos ancestrais, eles precisavam dessas proteções, né, que a gente tinha, era necessário para a nossa sobrevivência, mas nós ainda carregamos muitas dessas coisas em nós, né? A gente se julga um ser muito mais evoluído e muito mais consciente, porque temos hoje muita tecnologia, muitas coisas que facilitam a nossa vida, né? E a gente já não tem mais um risco, né, de perder a nossa vida de uma maneira tão grande quanto tínhamos há vários anos, né? Em termos de humanidade, né? A gente vem sim evoluindo e essa evolução ela acontece de diversas maneiras, mas a gente ainda carrega, né, todas essas questões, inclusive muitos espiritualistas, místicos, gurus e mestres falam da história da nova era, né, e tem a parte de inovação e tecnologia também, falam da parte da nova era, e tá tudo junto e misturado, né, porque a separação quem gosta de fazer é aqui a nossa mente também. E sim, hoje o número de ferramentas que nós temos disponíveis, né, e com esse canal maravilhoso aqui na internet que a gente tem disponível e acessível pra gente, né, a zero custos materiais, a gente pode sim, temos uma chance muito maior do que os nossos ancestrais de fazer essa saída da nossa zona de conforto interna, né, gente? Porque e essa é a importância que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Se essa saída da zona de conforto não for interna, não adianta você fazer o externo, não adianta você experimentar novos jeitos de vestir, você mudar de cidade, você mudar de namorado, de boy, enfim, do que quer que seja. Não adianta você fazer nada do lado de fora, viajar pra caramba, ou mudar de emprego. Eu quero
quero empreender com mais propósito, ou quero sair do meu emprego, quero empreender, porque sei. Não adianta nada disso do lado de fora se a zona de conforto interna não for alterada, se você não começar a entender que o autoconhecimento, ele faz parte da nossa evolução natural. Todos nós, de alguma maneira, com o que a gente vai se conectando, nós vamos chegar nesse ponto, e cada um no seu momento, no seu tempo, né? Mas é importante que isso aconteça aqui dentro, porque senão você vai alterar tudo do lado de fora e vai continuar não fazendo sentido nenhum, né? E eu divido muito da minha história pessoal no meu Instagram, e eu falei um pouquinho de como eu fiz toda essa transição. Eu fiz na cidade de São Paulo, né, todo esse... e obviamente isso começou em outro ponto, né? Sou de Minas, em Belo Horizonte, a cidade que eu morei mais tempo na minha vida. Isso já veio, né, de uma forma mais forte lá, e eu vim integrando isso. Eu senti um impulso que foi uma fuga naquele momento, de mudar para São Paulo, e tudo se desembolou lá. Eu tive que continuar, eu fiz estudo trabalhando, né? E eu conto um pouquinho da minha história em outro vídeo, ou tem lá também no meu Instagram. Mas o meu ponto aqui é só usar trechos dessa minha história para exemplificar para vocês que tudo isso que eu compartilho aqui, eu aplico, porque senão não faz o menor sentido, né? Não quer dizer que eu tenha que, ou que eu siga isso de uma maneira perfeita para vir aqui compartilhar, não, né? Eu sou um ser humano com milhões de limitações também, mas eu experiencio, né? Quando eu comecei, foi quando de verdade eu comecei a experienciar tudo isso, né? Eu falei, eu preciso me abrir para isso, eu preciso ceder espaço na minha vida, né? E primeiro interno, por isso que eu falei depois externo, o meu lado profissional, ele ficou de lado durante um longo período, né? De mais de, talvez de um ano, 2 ou 3, eu nem sei direito, mas ele ficou um período mais ou menos de 2 anos de lado, para que eu pudesse ceder esse espaço para mim, para que eu pudesse ressurgir, né? E quando eu falei parado, não quer dizer que eu não fiquei sem fazer nada, muito pelo contrário. Às vezes eu passo aqui na minha voz, ou no meu jeito, uma tranquilidade, mas eu tenho um agitamento assim, que é mental e interno muito grande. E eu não parei, eu testei vários projetos, eu quis várias coisas, mas eu parei em sentido de diminuir sim o meu lado material, de trabalhar o suficiente para pagar contas, mas ceder espaço para que eu pudesse existir naquele momento era a única coisa, era a coisa mais importante, porque é a coisa mais importante. E assim eu fui começando a sair da minha zona de conforto interna, fui me porque quando a gente faz, é um conceito muito importante que eu vou explicar agora, quando a gente faz essa pausa, como eu expliquei, não precisa ser uma pausa, tipo, eu vou ficar o dia inteiro sem fazer nada, ou vou largar meu trabalho e vou ficar sem fazer nada, não é exatamente isso, né? Depende, como mais uma vez que eu falei, não é o que você faz, mas como você faz. Mas isso é extremamente importante, porque eu comecei nesse momento, quando eu não tive, quase que não tive mais escolha por causa dos meus incômodos e dores, a fazer esta pausa. Eu comecei a internalizar essas coisas que eu lia, que eu estudava, as pessoas começaram a aparecer para mim, para me ajudar. Eu tive muita ajuda nesse processo todo, e tenho até hoje, mas eu comecei a sair dessa minha zona de conforto interna. E aí o que acontece quando você faz isso? É quase que instantâneo, assim. Você começa a entender e a experienciar a separação do seu ego e da sua essência. Você começa a entender e a experienciar melhor esse jogo. E aí, quando você começa a experienciar isso, você
começa a se permitir ser cada vez mais você, e esses passos, gente, precisam ser dados com muita amorosidade, porque não foi de uma hora para outra, por exemplo, que eu entendi que o meu caminho era vir aqui compartilhar com vocês essas ferramentas, né? Para quem já me segue lá no Instagram, e o meu Instagram, se você descer a página dele lá embaixo, dá para sentir talvez esses meus momentos, né? Dá para sentir pelo menos uma parte disso. Porque eu não deletei o Instagram, eu não troquei de Instagram nem nada disso. Então eu trabalhei mais de 8 anos com fotografia e com fotografia de moda na maior parte do tempo. E tá tudo lá. Foi isso, durante esse processo, por isso que eu falei que a minha pausa, ela não foi uma pausa. Eu trabalhei, experimentei, me permiti experimentar vários processos, eu descobri várias potencialidades que estavam que estavam dormindo aqui dentro de mim. E foi nesse período, né, que eu descobri o meu potencial maior em termos de... foi quando eu criei minha primeira mentoria, que era uma mentoria de marketing voltada para o empreendedorismo criativo, com mais propósito, né? Mas, e aí, eu fui me permitindo, e cheguei a esse entendimento, né? Que não adiantava trabalhar com um propósito se eu não tivesse um passinho antes, que é todo esse passo que eu estou compartilhando hoje com vocês, e que eu entendi que faz parte também da minha missão, né? Ajudar primeiro nessa parte, e não só na parte do empreendedorismo e do marketing. Eu gostaria, né, e foi nascendo em mim e vem evoluindo uma parte espiritual que eu deixei dormir durante muitos anos, né? Ela existia quando eu era criança, quando eu era adolescente, e eu fui renegando isso, e quando eu descobri que esse era o meu maior potencial, né? E que a minha mentoria e que os meus projetos deveriam não, mas faria muito mais sentido, na verdade, para minha essência e para minha missão, trabalhar com essa parte de compartilhar, né? E não só com a parte focada no trabalho, que aquilo é legal sim, mas ele estava naquela época mais relacionada com outras questões, talvez do meu ego, ainda que não conseguia se desprender o suficiente para ver, né, o que era de fato a minha missão, né? E isso vai se abrindo, isso vai mudando. A nossa missão, gente, no mundo, ela é enorme, né? Não tem só a ver com a parte do trabalho, né? E quando a gente vai se permitindo essa desconexão aqui, sair daqui da zona do conforto aqui de dentro, essas coisas elas vão surgindo pra gente, e a gente vai acolhendo, e a gente vai nos entendendo, e isso vai se ampliando e vai ampliando a nossa consciência, né? E não foi de uma hora para outra que eu cheguei até aqui, né? A esse entendimento mais claro de como e onde, por exemplo, eu vou atuar e eu vou compartilhar, né? Então é um processo, e esse processo ele não precisa ser dolorido, porque ele é eterno, né? A gente não precisa ficar ansioso ou ansiosa querendo achar qual é a minha missão, qual é o meu propósito. O seu propósito é o que você está fazendo agora, é onde você está agora, né? Se você está aqui assistindo esse vídeo, esse é o seu propósito, se conectar nesse momento com esse conhecimento, né? E permitir que isso internalize aí dentro, e que você comece a dar os seus próprios passinhos internos primeiro. Então, gente, para finalizar esse vídeo, uma dica, né, de como começar a sair da zona de conforto interna desse vídeo é: se permita experienciar tudo aquilo que você vem estudando. Por exemplo, fazer os exercícios do vídeo. O externo e o interno, gente, eles se conectam. Então, quando eu falei que não adiantava nada do externo se aqui dentro não mudasse, é porque se os dois não tiverem uma conversa, não adianta. Mas o externo, ele pode ajudar o interno. Mas a dica é: se faça os exercícios, por exemplo, aqui dessa série, se permitindo experienciar o seu novo ser. Experienciar
a sua essência, sabe? Desconectar um pouco daquilo que você tanto quer, para se permitir só ser, estar nesse momento, sabe? Não precisa de muita coisa, faz o exercício que eu falei de anotar, de respirar, de dar essa pausa. E perceba o que nesse momento você consegue abrir mão, né? Aquilo que está te incomodando, que está te prejudicando, o que você consegue abrir mão para se colocar, para mudar isso, né? Quais são os passos que você precisa fazer para mudar, para sair daquilo que está te incomodando, mas quais são os passos que você tem que fazer aqui dentro primeiro, né? O que não adianta eu falar que vai meditar, vai procurar Theta Healing, você tem que se conectar com a ferramenta, né? De ajuda, de leitura, de vídeo, você que tem que se conectar. Essa ferramenta, elas estão aí, as ferramentas, né? Então a minha dica é essa, se permita estar, se permita usar as coisas externas, por exemplo, dos exercícios que eu estou dando aqui para vocês, para internalizar, para se permitir mudar aqui dentro, sabe? Acabou um exercício, fecha os olhos, sabe? Experiencia. Faz a pergunta, não para sua mente, mas faz a pergunta para o seu corpo, para o seu coração. Como é que eu faço essa pergunta? Gente, para, respira, vai para um lugar, fica sozinha um pouco. O seu corpo vai te falar. O seu corpo fala se você está indo no caminho que é o seu ou não. Se você simplesmente conseguir fazer essas pausas, né? Falei bastante sobre isso no primeiro vídeo, de se auto-observar. Então faça os exercícios, mas faça com a presença e com consciência, porque é como a gente faz as coisas que traz essa mudança interna, que faz a gente sair aqui, ó, da nossa caixinha de dentro. E aí vocês vão ver, vão começar a experienciar que tem um mundo novo que começa a se abrir. Tá bom? Então por hoje a gente vai ficar com isso. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão.